E aí pessoas, beleza? Galera, eu estava conversando com um colega meu e ele me perguntou sobre as tribos de Israel e isso em função do último vídeo que eu postei. Adiantando para vocês, Israel não tem 12 tribos, na verdade foram 13. E aí você pode falar assim, Manoel, mas a Bíblia diz que Israel é formada por 12 tribos. A Bíblia não diz isso, a contagem ela é feita de formas diferentes e nesse vídeo eu vou te mostrar como que essa contagem ela foi feita. E só para que você entenda, José ele não entra nessa contagem, você não tem a tribo de José. Se Jacó tinha 12 filhos e José não entra na contagem, a gente vai ter 11 tribos. E aí já a partir desse argumento eu consigo desconstruir tudo que você aprendeu na sua igreja. Mas qual que é a importância dessas 12 tribos e por que se fala tanto nelas? A gente precisa entender que quando Deus ele chama Abraão e ele promete a ele que Abraão seria pai de uma grande nação, essa promessa ela começa a se cumprir com Jacó e os seus 12 filhos. Essa nação numerosa vem a partir dessas 12 tribos. Aí você fala assim, Manoel, se você acabou de falar que não eram 12 tribos, e na verdade a conta vai fechar em 13 ou 12, a depender de como você faz essa contagem. A gente primeiro vai ter Jacó tendo 12 filhos, não vou citar o nome de todos eles, mas alguns, os mais importantes, José, Zebulon, Dan, Levi, Benjamim, dentre outros. Só que José ele vai morrer ou falecer lá no Egito e ele não entra na contagem. Então a gente vai ter 11 tribos, só que o que acontece? A tribo de Levi ela também não vai ser contada como uma tribo em alguns momentos ou por alguns historiadores e em outros momentos ela entra na contagem. Como que isso vai acontecer? A gente vai ter José tendo 2 filhos, que é Efraim e Manassés. Jacó, galera, ele vai adotar esses 2 filhos de José. Tem um texto na Bíblia, não vou trazer aqui a referência, que Jacó vai se referir aos filhos de José, seus netos, e vai falar que a partir daquele momento ele adotaria esses filhos. E aí a gente tem Manassés e a gente vai ter Efraim sendo acrescentado como tribos dentro da nação de Israel. Só que se a conta é 12, a gente tira José e acrescenta os 2 filhos dele, a gente vai ter 13 tribos. E aí é onde está o pulo do gato. Em alguns momentos, a tribo de Levi sai da contagem, porque a tribo de Levi não recebeu uma terra. Lembra que a tribo de Levi ela vai ser responsável por assumir o sacerdócio, isso dentro da nação de Israel. Quem iria ministrar ou quem ministrava no tabernáculo entre o santo, o lugar santíssimo e ofereciam os sacrifícios eram a tribo de Levi. Por esse motivo eles não receberam terras e eles não entram na contagem. Aí a conta fecha. A gente tira a tribo de Levi, a gente tira José e acrescenta os 2 filhos de José, que é Manassés e Efraim. Galera, mas o porquê que eu estou trazendo essas informações? Eu sempre falo ao longo dos meus vídeos que a gente precisa fazer uma leitura da Bíblia e extrair os fatos de fato como eles são, sem uma influência de algum órgão religioso ou até mesmo do pastor. Eu falo isso, galera, porque eu escutei a minha vida inteira que Israel teve 12 tribos, não sabia exatamente o nome de todas elas e agora estudando a Bíblia, fazendo uma leitura mais precisa, eu consigo entender que Israel teve 13 tribos de fato. Se a gente acrescentar os 2 filhos de José e a gente acrescentar a tribo de Levi, só que alguns historiadores e teólogos tiram a tribo de Levi, mas a realidade é que Israel teve 13 tribos. Mas é isso, tá, galerinha? É só uma informação que eu queria trazer para vocês. A gente está fazendo o estudo da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Iremos estudar todas as Sagradas Escrituras. Já falei para vocês que é uma tarefa difícil, mas é um projeto de vida. Acho que quando eu chegar aí pelo menos nos meus
40, 50 anos a gente vai ter concluído, mas eu vou trazer aqui para vocês um conteúdo de qualidade, um conteúdo que de fato seja fiel às Sagradas Escrituras, sem nenhuma influência de religiões. E como eu falei para vocês, a partir desse momento, com as tribos, ou 12 ou 13 de Israel, a gente começa a ter o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão. E só uma nota de curiosidade, a gente vai ter 12 tribos em Israel, e aí a gente vai ter os judeus se organizando a partir dessas 12 tribos. A gente ainda vai falar aqui no canal sobre o que é a nação de Israel, o que eram os hebreus e o que eram ou o que é os judeus. A gente vai entrar nesses detalhes, só que o que eu quero que você entenda é que da mesma forma que a gente tem 12 tribos descendendo de Isaac, que era filho de Abraão, a gente vai ter 12 tribos descendendo de Ismael, só que dando origem aos povos árabes. Tem uma interpretação, galera, que é inclusive pagã, mas eu vou trazer aqui para vocês. Acho que o meu foco é justamente trazer o conhecimento, e aí você escolhe o que você faz com ele. A gente vai ter 12 tribos em Israel, a gente vai ter as 12 tribos árabes, a gente vai ter 12 discípulos sendo escolhidos por Jesus. E aí tem um pessoal que fala que a gente tem 12 horas à noite e 12 horas durante o dia, a gente tem 12 meses, e que esse número, o número 12, ele teria aí uma importância. Eu particularmente não vou nessa linha, acho que é uma linha um pouco pagã, leva um pouco para a numerologia, e eu acho que a Bíblia não tem esse viés, tá bom? Mas é isso. E se você quiser entender a Bíblia como de fato ela é, sem nenhuma influência religiosa, sem nenhuma influência de dogmas, é só continuar aqui comigo no meu canal, se inscrever, e aí a gente vai fazer desse estudo da Bíblia uma jornada e a gente vai interpretar os fatos bíblicos de fato como eles são. Ficou um pouco redundante, os fatos como os fatos são, mas eu acho que deu para vocês entender. Eu sempre falo, a minha conexão, o meu compromisso é com Deus, o meu compromisso é com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras.